mesa o Dr. Vitor da Luz Fonte, que é um advogado criminalista do nosso estado, para me ajudar nesse trabalho. Senhores, antes ainda de passar a palavra ao Dr. Nélio, eu queria dizer que eu achei, antes de ouvir a palestra do Dr. Alexandre Bisotto, juiz de Goiás, que nós estávamos muito bem servidos com o nosso Alexandre aqui, do estado de Santa Catarina. E pude ver que também lá em Goiás temos juízes do nível do Alexandre Moraes da Rosa, então que nos deixa também muito satisfeitos. Dr. Nélio Machado é, na verdade, um professor para aqueles que militam na área criminal. Eu dizia para ele, ali fora, que toda vez que vou fazer uma sustentação oral, seja no nosso tribunal, seja em tribunais superiores, eu costumo sempre ver novamente, de todas as vezes que já vi, ver novamente suas sustentações orais, porque ele realmente é um exímio advogado e, principalmente, para quem milita na área criminal, é um professor. Passo a palavra ao Dr. Nélio. Bom, antes de mais nada, eu saúdo a mesa e os meus colegas todos, advogados, e começo dizendo que esse mini currículo que foi apresentado, ele devia ser sintetizado com uma única palavra, e é uma visão minha também do meu amigo, meu irmão, de muito tempo, Técio Luiz Silva, que depois falará, e vai certamente encantar com toda a sua vivacidade todos os presentes. Mas diz Técio, digo eu, copiando, que nós só temos um título, advogado. Se quiserem colocar uma qualificação, talvez advogado criminal. Nada além disso. Porque tudo que se fez em nossa vida, tudo que se tem feito, outra coisa não foi senão lutar pelas liberdades fundamentais. Lutar pelas liberdades fundamentais significa lutar pelo Estado de Direito. Significa não aceitar a impostura desse direito penal do inimigo, direito penal de exceção, direito penal do terror, direito penal de uma perseguição absoluta, sem que os princípios fundamentais da Carta Garantidora dos Direitos Básicos seja levado em consideração. Assistimos agora no Rio de Janeiro um alvoroço em face de uma nova concepção de filme que recentemente foi exibido nas telas, Tropa de Elite 2, e agora nós estamos vendo o reality show da Tropa de Elite 3. Pouco importa a presunção de inocência, quem estiver andando ou correndo já está etiquetado. Seja morador, seja traficante, seja parente, seja filho, seja irmão, ou seja quem for, não é? E falta muito pouco para que a população não vibre se começarem a ser disparados, enfim, armas de fogo de alto potencial destrutivo, e de repente todos seriam dizimados como se fossem símbolos de um jogo de boliche ou algo parecido. Eu não me considero, naturalmente, como advogado, e as pessoas têm uma visão equivocada a nosso respeito. Surge uma problemática de segurança pública, imagina-se, e eu vejo na televisão toda hora, advogados sendo entrevistados, porque supostamente nós entendemos de repressão e de segurança. Não, nós não entendemos nada de repressão e nós não entendemos nada de segurança. Nós entendemos de direitos fundamentais. Nós entendemos de não transigir com os princípios básicos da Carta Cidadã. Nós entendemos que a preservação do nosso direito, ou daquele outro que não é nosso amigo, aquele que não é nosso vizinho, que não é o nosso irmão, esse direito tem que ser preservado. O que se assiste é uma decretação de um estado de guerra, uma beligerância, cuja conformação de razoabilidade todos desconhecemos, que a opinião pública, ela se transforma na opinião publicada, sobretudo através das emissoras de televisão, notadamente uma delas, a mais importante, que galvaniza e praticamente domina toda essa divulgação sem paralelo e sem precedente, que jamais se viu um tipo de reação correspondente a essa que se assiste. E aí, este introito faz-se necessário porque o nosso tema é processo penal e franquias democráticas. Na verdade, esse é o título. Quando me foi indagado sobre o que eu falaria, eu disse, bom, o título diz tudo. Se eu puder falar sobre o título, eu vou me sentir absolutamente confortável. Porque outra coisa não fiz desde que comecei a advogar,
ainda estagiário, com os meus primeiros passos do que defender o devido processo legal. Não eu, a humanidade, desde João Sem Terra, desde antes, desde a Grécia Antiga, desde a Inglaterra, desde a edição do Ato de Habeas Corpus na velha Inglaterra, em 1679, passando pela Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, ou depois com a Carta da ONU de 1948, para chegarmos neste nosso artigo 5º, em que o deputado Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição, chamou aquele texto como Carta Cidadã. O artigo 5º entrou no lugar do velho artigo 153 da Constituição de 67, com a emenda número 1, de 69, e que reproduzia em linhas gerais o 146 da Carta de 46. Mas a pergunta que se põe de antemão é a seguinte, e agora eu volto ao passado e vejo meu companheiro Décio, que conheci na tribuna, nos pretórios da Justiça Militar, defendendo os perseguidos políticos. Naquela época, nós advogados tínhamos mais franquias e melhor acesso aos processos criminais naquela época ou hoje? E todos nós seremos obrigados a responder, lamentavelmente, que naquela época não só advogados eram mais respeitados do que hoje não são, muito mais respeitados, como também, exaurida a fase inquisitorial, a fase da investigação suprema, em que ninguém pode desconhecer que se praticava de forma habitual a tortura no Brasil, mas o réu, quando chegava em juízo, acusava e dizia: os juízes usam a mesma farda daqueles que me torturaram. E esses juízes julgavam de acordo com a lei à prova dos autos. Hoje nós temos no Brasil a formatação de um triunvirato acusatório, constituído, pasme-se, por um juiz de direito, pelo promotor público, ou procurador da República, que é o nome mais pomposo do âmbito federal, e pelo delegado de polícia. Há pouco ouvi a expressão: o Ministério Público é o garçom que serve o prato feito pela autoridade policial. E o que faz a autoridade policial? Investiga? Não. Grampeia. Intercepta telefonicamente as pessoas. Interceptações ambientais, feitas até em gabinetes de magistrados, feitas em escritórios de advocacia. E o nosso Supremo Tribunal Federal tem tido uma posição tíbia, uma posição de absoluta transigência e leniência, com princípios básicos e fundamentais em relação aos quais nós não podemos nos curvar, não podemos nos dobrar, não podemos abastardar aquilo que constituiu a luta daqueles que nos precederam. Vi há pouco ali, passeando pelos corredores, o retrato do nosso saudoso amigo, grande advogado, que aqui esteve certamente, proferindo conferência, Evaristo de Moraes Filho. Pois bem, ele, ao lado de Sobral Pinto, ao lado de tantos outros, está aí o Décio, eu o mais novinho deles naquela época, o menos importante. Aliás, não tínhamos importância nenhuma. O advogado só tem importância quando há necessidade do exercício de um contrapoder contra este povo monstruoso que é a força do Estado, que passa por cima do direito do cidadão e que não quer saber absolutamente coisa alguma, sobretudo agora, e aí o contrassenso. Quando se tem a Carta Cidadã, nós temos o processo criminal feito a partir de uma investigação sentada, que se faz mercê de uma interpretação de exegetas ou hermeneutas que são policiais. O Ministério Público, sem juízo crítico, transforma aquilo em denúncia. Eu tenho visto casos nos quais a imputação se faz sem que sequer sejam arroladas testemunhas. Fala-se na Colômbia em juízes sem rosto, em outros tantos lugares aí, onde a repressão atingiu pontos culminantes. Aqui o que se tem também é uma acusação que não tem rosto, porque não sabemos sequer quem são os que grampeiam, não sabemos como eles editam. Diz-se, quando se reclama, que não é possível transcrever tudo, e que basta uma síntese, e que basta uma sinopse, que basta um resumo. Quem faz o resumo? Quem tem interesse na acusação. A defesa não tem acesso a nada. Quando se reclama, dizem de ordinário: mas se tudo for traduzido, essa causa vai levar 10 anos. A lei fala em 15 dias e mais 15,
Há uma decisão isolada do STJ, casuística, porque depois não foi seguida em outros tantos episódios semelhantes. O Supremo Tribunal Federal, com a divergência de um único ministro, salvo o melhor juízo, se não me falha a memória, também começou a sustentar e endossar esta enormidade que é a permissividade de que a interceptação telefônica perdure pelo tempo que se fizer necessário. E essas operações rumorosas da Polícia Federal, feitas para atingir a mídia e, de certa forma, fazer o estrépito e o grande espetáculo, elas são cognominadas, elas são apelidadas, uma é a Furacão, a outra é a Pandora, a outra é a Cavalo de Troia, enfim, são nomes infindáveis, tudo se transformando num produto de marketing. E o julgamento se faz mais ou menos, como disse em certo feito, de que participou o ministro Eros Grau, em que ele condenava essa prática, e ele dizia mais ou menos o seguinte: eu, como juiz, sei tudo sobre a sua vida, referindo-se ao acusado. Eu sei tudo sobre a sua família, seus ganhos, seus afetos, seus desafetos, seus amores, o que se propala, o que se diz, o que se veicula, e eu já me convenci que o senhor é culpado. Mas agora, o senhor tem alguns minutos para me convencer de que eu esteja errado. Esse é o processo criminal que existe hoje, em distonia completa com o artigo 5º, que fala dos princípios garantidores da presunção de não culpabilidade. Onde é que está a presunção de não culpabilidade em relação a esses alvos, dessas diligências que se fazem no Rio de Janeiro? Eu não estou pregando de forma nenhuma nem a impunidade e nem a não ação do aparelho estatal para assegurar a incolumidade pública, mas evidentemente eu não posso aceitar que de cambulhada se execrem, se coloquem a etiqueta, como vimos aqui na palestra anterior, os negros, os pobres, os jovens são os que vão para a cadeia. São 500 mil, fora os mandados de prisão. 1 milhão de pessoas, talvez, mais ou menos, em regimes, digamos assim, ou aberto, ou prestação de serviço à comunidade. Na realidade, o sistema penal nunca fez bem a ninguém. O sistema penal, na realidade, não tornou ninguém melhor depois de ter nele ingressado. Agora, dentro da perspectiva do direito do cidadão, e aí eu vou colocar numa posição de paridade a Defensoria Pública, os advogados, imagina-se, em tese, pelo contexto do artigo 127 da Constituição Federal, onde se definem as atribuições do Ministério Público, e lá no 144 diz-se também a quem compete o exercício da Polícia Judiciária, que desenganadamente não é tarefa do Ministério Público, que tinha que se colocar com isenção em relação à investigação, e não procede desta forma. O juiz de garantias ou não da investigação, nesta excrescência também do nosso sistema, é ele que julga o réu, em relação ao qual, durante 1 ano ou 2, ele permitiu toda a invasão de privacidade. Ele permitiu que tudo se fizesse, e evidentemente que é um jogo de cartas marcadas. E há uma resistência contra a criação deste juiz de garantias. Nós, na verdade, não só temos que extirpar a ideia de que o juiz partícipe da investigação possa julgar a causa concreta, como também é imperativo que, ao invés dessas reformas penais que não servem para absolutamente nada, filigranas, temas de importância secundária, que não vão modificar absolutamente nada. Nós temos até hoje vigorando no Brasil, com pequenos remendos, o Código de Processo Penal de 1940, portanto editado sob o guante do Estado Novo, regime ditatorial. E ninguém se incomodou com isso. O procedimento era de ordinário escrito, ou seja, o juiz sentenciava o caso onde bem entendesse, no bar, numa boate, na sua casa de campo, no clube de futebol, onde bem entendesse, sem respeito à oralidade, sem que o juiz tivesse que enfrentar a argumentação apresentada pelas partes, numa contraposição dialética, numa tensão natural
naquilo que é inerente ao procedimento penal. Tem a tese, tem a antítese, e o juiz chega ao que poderíamos denominar uma síntese, na busca da suposta verdade real, a partir de uma premissa também enganosa. Já se falou aqui há pouco, o nosso juiz de Goiás, o Alexandre, esta imagem fictícia de um juiz neutro, que nós sabemos que não existe. Então todo direito é concebido a partir de fantasias e alegorias e adereços que não correspondem na essência à condição humana, porque a rigor o juiz carrega todos os seus preconceitos, eles hoje estão manietados pela mídia, eles estão de certa forma pressurosos no agradar o que vai ser veiculado no jornal das 8, ou no papel no dia seguinte, ou no semanário, seja lá onde for, e o juiz conformista, como disse o Alexandre, juiz de Goiás, esse vai em frente na vida. Aquele que é libertário, aquele que é vanguardeiro, aquele que é um filoneísta, que se põe à frente do seu tempo, este é perseguido, não é promovido, não bajula, não é chalaça da corte. Esse juiz é alvo de desconfiança. Deu uma liminar para um poderoso? Deve ter havido alguma coisa. Deve ter havido algum pedido, algum caminho escuso, algum atalho. O advogado obtém uma liberdade, disse, manobra. Não é recurso da lei, não é presunção de não culpabilidade. O quadro que nos foi mostrado faz corar e envergonhar. Quase metade dos presos do Brasil, a despeito da garantia do processo em prazo razoável pelo Pacto de São José da Costa Rica e outros diplomas internacionais, prazo razoável. E o prazo razoável é um prazo que se eterniza anos e anos e anos. E vem os tribunais e colocam na lei o que a lei não diz. E a lei é um escudo, é uma garantia para o abuso ser contido do magistrado. Um juiz de primeiro grau tem mais poder concreto que o presidente da República, que não põe na cadeia quem quiser. Um juiz com papel e caneta faz o que quiser, com quem ele bem entender. Este poder absolutamente desmedido, absolutista, é inaceitável que só o Brasil, dentre os países, digamos assim, com um mínimo de oxigenação democrática, tem. Como é que julgam na França? Um escabinado. Como julgam nos Estados Unidos? O júri. Como julgam na Alemanha? Um colegiado. E assim por diante. Aqui não. Um juiz sozinho. Ainda há poucos dias atrás, eu fui falar com um magistrado federal em Niterói. Ele não recebe advogado? Não recebe advogado. E pior, nos distrata, porque anuncia que irá receber, horas depois, vem um funcionário e diz, olha, a petição já está despachada. Qual o despacho? Pague-se ao MP. Ao MP. Então, essa é a realidade. Os cartórios, quando eu comecei a advogar, já se vai algum tempo, desde então esta parte, nós entrávamos nos cartórios como podemos ultrapassar os cancelos dos tribunais. Hoje há vidros, há um balcão, não sei como é aqui em Santa Catarina, mas no Rio de Janeiro é assim, é a mesma coisa. Muito bem, o advogado então passou a ser também alguém submetido, agora mesmo, o crime organizado são os advogados, aqueles que dão informações, que recebem informações, que são agentes do crime. Ninguém fala do guarda penitenciário, ninguém fala do Ministério Público, por que não? De juízes, que podem ser também venais, juízes que fazem decisões ou por favor, ou por amizade, ou tráfico de influência. Agora, no colegiado, por que o juiz julga bem? São 21, dos quais sorteiam-se 7, recusam-se 3 para cá e 3 para lá, de forma imotivada. Jamais se conseguirá manipular o tribunal do júri, salvo, evidentemente, aquilo que nós sabemos que ocorre, no Rio de Janeiro acontece, aqui não sei, mas em outros estados da federação seguramente, que é aquela formação do jurado profissional. Ele vem esse ano, volta no ano seguinte, e assim por diante. E nós ficamos
imaginando que nós temos um processo penal que seja, e que é, e na verdade não é, garantidor de supostas franquias democráticas. Nós agora fizemos o pior. É inacreditável. E o Tércio conhece bem, nós fomos colegas do Conselho Federal, a ordem. Depois ele saiu e voltou por ter sido eleito para exercer atividades representando a nossa entidade de classe no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Pois bem, a ordem tinha uma posição histórica contra a denominada súmula vinculante, que faz com que os juízes percam a liberdade de decidir. Há uma verticalização de cima para baixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era o lema da ditadura. Pois bem, súmula vinculante. Um belo dia, a ordem resolve, numa discussão de vários temas, propor a edição de uma súmula vinculante, não obstante fosse ela contra a súmula vinculante, ao argumento de que, através da malsinada súmula vinculante, se pudesse garantir acesso aos inquéritos e às investigações. Muito bem, a ordem valeu-se de precedentes, e o precedente fundamental é uma espécie de leading case do Sepúlveda Pertence, que na verdade foi um grande advogado, mas foi chefe também da instituição do Ministério Público. E ele, ao julgar o habeas corpus, ele legitimou aquilo que a polícia fazia ilegalmente, não raro com o endosso ou a conivência do Ministério Público, a chamada prova na gaveta, não se exibia. Hoje, esta malsinada súmula 14, que reduz a advocacia a um papel menor, porque o juiz sabe, o promotor sabe, o delegado de polícia sabe, e o cidadão é chamado a depor, e se afirma na súmula 14, direito do advogado, sim, acesso ao inquérito. Quanto às provas ou elementos de informação já autuados, os outros não. Então aquilo que está no código, que é um sequenciamento lógico, um papel produzido hoje, deve ser acostado aos autos hoje, o de amanhã e assim por diante. Hoje fazem-se expedientes avulsos, omitem-se informações. Tem uma terminologia que usam, sobretudo em São Paulo, mas no Rio também, certamente, para driblar os obstáculos da legalidade, criaram o que chamam de procedimento criminal diverso, que não tem amparo, que não tem esteio, que não tem arrimo, que não tem base legal. E isso prossegue durante a ação penal. E nós temos acesso somente àquilo que queiram nos mostrar. E a ordem dos advogados, contra o meu voto, com o meu protesto candente, ela bateu a porta do Supremo e obteve esta vitória de pirro, que nós temos que lutar hoje para banir a súmula 14. A súmula 14 é um desserviço à advocacia criminal brasileira, porque a ordem impediu que os juízes garantistas, como os dois que falaram aqui, por exemplo, dissidam daquela orientação assentada pelo Supremo. O pior, a nosso pedido. É a raposa tomando conta do galinheiro. E nós, subalternizados, num sistema hipoteticamente acusatório, numa paridade de armas que é uma fantasia, que não existe, é uma quimera. Não existe absolutamente isso. Nós fomos colocados, não bastasse a própria conformação dos tribunais. No filme americano, a bancada é como essa. Uma parte está aqui, a outra está lá. Mas nós não. Na bancada mais alta, não que isso seja importante, mas na bancada mais alta, o juiz a seu lado, o promotor, o réu distante, o advogado também. Onde é que há a franquia democrática em relação a isso? Certa feita, eu fui falar com um determinado magistrado, cujo nome não declinarei, obviamente, e ele me falou: doutor, essas interceptações não têm a gravidade que o senhor afirma, não? Porque 80% dos casos que estão monitorados por 1 ano, 2 anos, não resultam em ação penal. E aqueles que resultam, eu lhe confesso, doutor, eu já sei se vou condenar ou não. Um juiz, que evidentemente o juiz não é. Juiz que se fantasia de juiz, que faz aquela pose
teatral, que aqui o Alexandre até, com muita graça e com muita elegância, reproduziu, não é? São Luís olha-se no espelho, projeta-se como uma figura diferenciada, esquecendo-se que se ele está num lugar mais alto, é para ser visto pelo povo, de forma crítica, e não para sobrepor-se ao jurisdicionado. Mas o que ocorre é que, efetivamente, nós temos, não só na malsinada e mal inspirada e nefasta e perversa súmula 14, que nós, advogados, provocamos, através da nossa ordem, e o nosso Conselho Federal não tem sido feliz, porque cultiva-se a mídia de uma maneira deslocada. O nosso presidente do Conselho Federal, ele fala sobre qualquer assunto a toda hora, mas se esquece do fundamental, o direito de defesa. O texto vai falar daqui a pouco da ficha limpa, que é uma agressão contundente, chapada, evidente aos princípios constitucionais. Desculpe invadir o seu assunto, mas ele é nosso. Ele pertence àqueles que têm ainda a indignação presente, que não aceitam o atropelamento das garantias fundamentais. Como uma matéria dessas é passível, é suscetível de ser examinada pelo Supremo, e vem o presidente do Supremo e demite-se da sua obrigação de decidir, e começa a dizer que o voto dele não pode valer mais do que os outros. Ora, o voto do presidente vale nessas situações mais do que os outros, por isso ele é o presidente. Então, por que isso? Porque a foto fica boa, a imagem agrada ao voceio da turba ensandecida. Esse moralismo, que na realidade omite por completo mazelas. Eu até achei engraçado que nós olhamos aqui a estatística dos delitos que ensejam prisão, estelionato deu 1%. Alguma coisa está errada. A cifra negra aí deve ser avassaladora, não é? Sem embargo, da simpatia que todos os estelionatários costumam ter, não tivessem, não seriam capazes de ludibriar as suas vítimas, não é? Mas de qualquer forma, nós temos, se atuando, um verdadeiro estelionato processual no país. A súmula 14 é um estelionato. O direito do acusado, hoje em dia, no que concerne a suposta igualdade, é uma falácia, é uma fancaria, é alguma coisa que existe no mundo irreal, dos compêndios forenses, das academias, mas quem milita no fórum sabe que não é nada disso. Nós advogamos às cegas, nós advogamos, inclusive, fazendo, não raro, da primeira instância, e não raro dos tribunais locais, passagem, baldeação, para chegarmos aos tribunais superiores, os quais também, lamentavelmente, às vezes, se acovardam, porque se preocupam com a mídia. É até de se perguntar. Eu tenho dúvidas sérias sobre a razoabilidade da TV Justiça, mas esse tema escapa um pouco ao nosso assunto aqui e justificaria também muita ponderação, mas houve uma exacerbação na profusão, aliando-se a tudo isso às facilidades da computação. É muito fácil fazer um voto de 200 páginas, corte e cola. A denúncia é inédita, arrola-se o seguinte precedente, 50 precedentes, precisa. Se nós olharmos o Supremo, através dos seus maiores ministros, Evandro Lins, Tilo Teste, Hermes Lima, aliás, todos afastados pelo golpe, esse que eu estou mencionando, Vitor Nunes Leal, o que acontece? O que a gente vê? Os acórdãos são pequenos. Quando concordam, concordam. Quando divergem, divergem expondo o ponto de vista. E acabou. A Carta de 88, dita cidadã, ela fez com que o próprio Supremo se transformasse num tribunal de teses e não mais de julgamento de pessoas e seus dramas. O Supremo não pode deixar de ser um tribunal de habeas corpus. Nunca. Em homenagem até àquele que concebeu, por sua militância excepcional, a grandeza desse remédio sem igual e que o Brasil talvez tenha um papel de proeminência em relação a isso, talvez não, seguramente o Rui Barbosa, e que perdeu muitos habeas corpus, e que se revelou na história muito mais importante do que aqueles juízes
que muitas vezes negaram suas pretensões, mas ele caía de pé, como na Revolução Francesa, o advogado de Luís XVI perde a vida, mas disse, antes disso, vão me ouvir primeiro, depois terão o meu pescoço. Malesé. Então a verdade é a seguinte: nós hoje corremos um risco paradoxalmente maior, se não na privação da liberdade, pelo menos no que diz respeito à imagem. Já fomos heróis da República, já fomos aqueles que representavam a resistência. Hoje não. Hoje os algozes estão à frente. Me lembro de anos passados, ao tempo em que no Rio de Janeiro se fez um processo rumoroso que serviu de trampolim para que personagens do judiciário transmudassem em figuras políticas exponenciais, da juíza ao representante do Ministério Público. Juíza cujo nome não declinarei, porque acho que eu devo preservar todos da má memória de uma judicatura marcada por uma postura enviesada, facciosa e parcial. Pois bem, na realidade, na Santa Úrsula, Técio e eu, advogados, um promotor público, que por sinal funcionava num caso rumoroso, que atingia a chamada cúpula da contravenção no Rio de Janeiro, e um delegado da Polícia Federal. No auditório semelhante a esse, bonito e tal, anunciados os nomes, causou um espanto, porque na Faculdade de Direito o propósito principal é a formação de advogados. Alguns vão ser delegados, outros promotores, outros juízes, mas majoritariamente ali é uma sementeira de advogados, de defensores da liberdade, de cultores da cidadania. Quais foram os menos aplaudidos quando os nomes foram anunciados? Ele, Técio e eu. Quem foi ovacionado? O Ministério Público e o delegado de Polícia Federal. O que é que isso significa? E eu me recordo que em minha fala, e na dele também, nós manifestamos o nosso, não diria desagrado, mas a nossa estupefação. Porque todo estudante de direito, o que é que ele deseja ser nos albores, no início da sua atividade, ou quando nada, pelo menos nos primeiros anos dos bancos escolares, ser advogado, e de preferência advogado criminal, porque é aquele que encarna mais do que qualquer outro as vicissitudes, as misérias, as grandezas, as virtudes do ser humano. O Técio prefaciou um livro que estávamos olhando no avião, de um advogado baiano que eu não conheci, nascido em 22, falecido em 2007, Vinícius Bittencourt. E ele dizia exatamente isso, que a defesa penal passa por Shakespeare, passa pela tragédia grega, passa pelos iluministas, passa pela alma. Não é matemática, 2 e 2 não são 4. Cada caso tem a sua especificidade, tem a sua riqueza. Mas hoje, o processo criminal, e aqui também houve quem falasse, e é verdade, foi o Alexandre também, vamos perseguir o grande. E o pequeno vai ser mais perseguido ainda, quando na verdade o devido processo legal é uma garantia em favor de todos. Razão assistindo ao poderoso, que se lhe dê razão. Razão não assistindo ao inferiorizado, o inferiorizado não se engrandece ganhando uma benesse. É muito melhor que se ensine a pescar do que se conceda o peixe. Não é com essa política assistencialista só, a míngua de um programa eficaz de elevação da condição educacional, de habilitação profissional, que o Brasil dará um passo para ser um país mais respeitado no mundo. De forma nenhuma. Não é distribuindo migalhas, poucos reais, as pessoas vendendo-se por um prato de lentilhas, e todos acreditando nesta suposta eficácia de um modelo repressivo, esquecendo-se, como houve no passado, se empresários hoje, eventualmente, até são perseguidos de forma demasiada, isso veio dos crimes hediondos. Os empresários pediram isso, e depois foram açoitados por isso, porque tudo virou quadrilha. O que é quadrilha? Eu não sei até hoje. Basta um caso de maior repercussão para que se traga à colação, na denúncia, o crime de quadrilha. E o crime de quadrilha não é coisa nenhuma.
na visão de Carrara, não passaria no intercrimes daquilo que se chamaria de nuda cogitatio, ou eventualmente com atos remotos, atos preparatórios impuníveis. Eu posso, pela minha mente, imaginar o que há de pior na capacidade de fabulação humana, mas se não se tenta, esse fato é irrelevante. Os americanos, no macartismo, fizeram a perseguição com o crime de conspiracy, que é a nossa quadrilha, que não existia no Código, senão a partir do Código de 40, que foi feito quando? No tempo do Mussolini, no tempo do Hitler, no tempo em que o Brasil tinha um regime de exceção com o Estado Novo, em que o Sobral Pinto teve que pedir em favor de Prestes e Berger, ele invocou a lei de proteção aos animais, e as nossas cadeias hoje não demandam algo semelhante? Um juiz de contagem foi forçado a se aposentar, porque mandou soltar pessoas que estavam detidas de forma tal que, para dormir, uns de pé, outros sentados ou deitados, não se sabe como. Esse juiz, em vez de ser enaltecido, foi repelido, foi repudiado, foi criticado. E não houve voz significativa que se tenha levantado contra aquela situação absurda. Os juízes criminais, muitas das vezes, chegam ao cargo muito jovens, muitos deles sequer foram à cadeia, têm horror de preso, não gostam de povo. E quando surge uma pessoa supostamente mais graúda, eu vou dizer algo que não tem nenhuma inovação, porque eu já disse isso antes, mas o fato de dito antes não desautoriza a validade do que se afirma, se verdade for. O colarinho branco do réu do colarinho branco já é o colarinho roto e puído e esgarçado, que quando o colarinho está bom, é o poder, é o presidente, é o governador, é o senador, é o empresário que faz as suas manipulações aí, nesse grande jogo internacional dos capitais que vão e vêm, mas tudo se deseja criminalizar. Agora, nós advogados, qual é o nosso papel? Primeiro, não ter preconceito. Quanto maior a acusação, maior a necessidade da defesa. Há colegas nossos que dizem, o artigo tal eu não defendo. Artigo 12, que não é mais 12, mudou, que é pertinente aos entorpecentes, ao tráfico, eu não defendo. E se houver inocente? Um pedófilo eu não defendo. Mas vem cá, já houve julgamento? O crime hediondo, o que é o crime hediondo? Se há presunção de inocência, será hediondo ou não, depois do julgamento, por decisão passada em julgado. E a cifra penal, a dosimetria, a escala da pena menor e da pena maior, já é um reflexo da eventual hediondez, no sentido de reprovabilidade daquela conduta mais grave. Então nós não temos, na verdade, um sistema de garantias. O Ulisses Guimarães, se estiver nos ouvindo de alguma maneira, ele deve dizer a si próprio, esse artigo 5º não vale nada. Aí se manda respeitar a imagem, a honra. Ali se diz que a prova tem que ser lícita. Ali se diz que as pessoas têm que ser postas, sobretudo a partir da sua dignidade perante os demais. E a verdade é que hoje, como disse há pouco, os advogados são aqueles que, de alguma forma, impedem a eficácia repressiva. Juízes há, e não são poucos, que se arvogam e se colocam como combatentes da criminalidade. Há pouco ouvi também com muito agrado ser dito aqui pelo nosso magistrado gaúcho, Luciano, que atua no CNJ, que o Ministério Público é fiscal da lei. Ele seria uma espécie de magistrado de pé. Como fiscal da lei, se eles se imiscuem, se eles transitam, se eles participam de diligências, se eles andam nos desvãos policiais, se eles se acumpliciam, se eles fazem reuniões a portas fechadas, juiz, polícia e Ministério Público, e decidem nessa confabulação que realizam diuturnamente o que os advogados vão saber ou não saber. Quer dizer, a cidadania, o que é a Constituição, o que é o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal, o Hélio Tornaghi diz isso, e outros processualistas também, e é uma obviedade,
mas nem por isso a gente precisa deixar de dizer, ao contrário, é o desdobramento das garantias da Constituição. Ali se diz qual é a regra do jogo. E esse Código de Processo Penal vale alguma coisa? Absolutamente nada. Nada. O inquérito hoje foi transformado, como disse há pouco, em procedimentos esparsos, em escutas que não se encerram jamais, em interpretações subjetivas, em que nós, advogados, somos, eu próprio, o texto também, todos os criminalistas também, em casos de maior repercussão ou de menor repercussão, é trivial, é usual, é elementar que há uma profusão de interceptações telefônicas, metodologia apuratória, investigatória, que a própria lei recomenda, que só se poderia usar em caso excepcional, na medida em que não possa ocorrer uma investigação de outro modo. A legislação mais aberta, mais permissiva, mais tolerante com esse abuso é a nossa. E o pior é o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal, eu falei há pouco, tem muita gente vendo filme americano, né? E nós estamos querendo competir com eles na taxa de carcerização, mas a gente vê no filme: o senhor não precisa dizer nada, o senhor tem direito a falar com o seu advogado. Por quê? Porque há aquele princípio segundo o qual ninguém é compelido ou obrigado a fazer prova contra si próprio. Pois bem, alguém vai preso numa delegacia aqui do bairro, uma delegacia sede, ameaça, dá um bufetão, se vicia, enfia no saco, essa que a gente vê até no filme Tropa de Elite, que é uma metodologia antiga de tortura policial. Pois bem, em juízo, doutor, eu fui ser viciado, eu me retrato, eu vou desdizer tudo que eu afirmei. Esses camaradas que me ouviram não respeitaram minha dignidade. Essa prova não vale. Pois bem, pergunta-se, na interceptação telefônica, na medida em que aquele que afirma, aquele que conversa com outrem, diz isso ou diz aquilo, ele tem a proteção da Constituição contra o princípio que veda a autoincriminação? Não. O que permite dizer que toda prova condenatória que tenha como lastro, como suporte, como supedâneo a interceptação telefônica é inconstitucional. Existe inconstitucionalidade da Constituição com ela própria, porque tem que se sopesar os valores. Agora, por que os juízes não reconhecem isso? Por que eles não têm a coragem histórica, a coragem maior de não ficarem a reboque do desejo incontido de uma condenação, ainda que ao preço de se banir por completo aquilo que é o enunciado fundamental da Constituição Federal do país? Então, na realidade, eu não sei, estão me falando aqui alguma coisa? 5 minutos. Eu nem vou precisar de 5 minutos, na verdade, porque eu acho que vocês vão ouvir quem falar muito melhor do que eu, e que eu não desejo que os meus colegas fiquem cansados, que eu já estou me repetindo. Eu estou me repetindo por uma questão básica. Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Né? Tem o samba de uma nota só. O meu samba de uma nota só, ou a minha água mole em pedra dura, é o devido processo legal. É o garantismo. Não o garantismo da moda, os juízes garantistas ou não garantistas. A garantia da Constituição Federal. A garantia dos direitos fundamentais que os países mais avançados prezam, preconizam e respeitam. Nós temos que nos inspirar nos grandes momentos do constitucionalismo internacional, norte-americano inclusive, não esse de Guantánamo, não esse dessa cadeia que eu desconhecia, em que há lonas armadas como circo e os presos ficam amarrados ou postos em correntes em pleno século XXI, e com 3 milhões na cadeia nos Estados Unidos, algo em torno de 5 milhões, se não me falha a memória, em regime de probation ou com penas alternativas. Enfim, a nossa luta é uma cruzada cívica. Há advogados que muitas vezes se colocam de forma oportunista, nesse momento de comoção, a favor da repressão. Esses estabelecimentos penais federais, com todo o respeito por quem pensa de forma diversa, é o reconhecimento da falência do federalismo. O Estado que prende
confessa a sua impotência no tratar o seu preso, como se o afastamento até dos laços familiares, de valores positivos, pudesse contribuir para que essa pessoa se tornasse recuperável, ou pelo menos que não se tornasse, evidentemente, um animal, uma pessoa desprovida de afeto. E nós sabemos o que são essas cadeias federais, catanduvas e não sei mais o que. Agora tem uma lá no norte que estão fazendo. O preso deve ficar no local onde ele cometeu o crime. É ali que a sociedade deve ter a visão da retribuição. E que não é de ser uma retribuição inconsequente, tem que ser finalística, tem que visar um propósito. Bom, eu encerro agradecendo a grande honra que representou para mim ser chamado aqui a trocar ideias com meus colegas advogados. Somos todos, como dizia o Evandro Luiz e Silva, oficiais do mesmo ofício. Nós todos estamos na mesma trincheira, a trincheira da liberdade, a trincheira da indignação, a trincheira da resistência, a trincheira para que as franquias democráticas não correspondam a um enunciado vazio, num amontoado de papéis que não sirvam para coisa nenhuma. Em prol da Constituição Cidadã, que ela ressuscite, que o artigo 5º passe a ser efetivamente uma bússola, e que os advogados não estejam por aí afora, como lamentavelmente eu tenho visto o nosso Conselho Federal, em caso rumoroso. Eu cheguei a dizer pela imprensa que eu tinha visto a nossa ordem se transformar em sucursal do Ministério Público e filial da Polícia Federal. A ordem dos advogados diz para os advogados, só para os advogados, em favor da defesa do cidadão, em prol dos jurisdicionados. E nós todos representamos a nossa entidade de classe. Cada um de nós é a OAB, e a OAB só será OAB se todos nós tivermos exatamente no nosso sangue, correndo exatamente esse rio de liberdade que vai armar-se, vai desaguar no oceano de um Brasil que não seja um país repressivo e que se afaste tanto quanto possível dos períodos tenebrosos de trevas. Aqui já houve AI-5, aqui já houve tortura e aqui continua existindo violência semelhante, com forma um pouco mais sofisticada, mais pasteurizada. Mas o direito de defesa, nós vamos soerguê-lo e nós vamos dignificá-lo. Nós todos juntos, não é obra de ninguém que possa agir sozinho, mas nós todos juntos venceremos. E essa é a minha proposição final. Muito obrigado a todos. Agradecendo o doutor Nélio, eu saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, né? O microfone está aí. Tem ninguém? Se não há perguntas, o tempo também já está correndo. Vou pedir ao doutor Nélio uma bola feita pelos presidiários. Eu sou craque, viu? Só não vou fazer embaixadinha aqui porque eu posso errar.